Aleluia, glória a Deus. Hoje, no dia 26 de um total de 40. Estou alegre, estou feliz com o que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, eu posso sentir, eu vejo e já vi o movimentar de Deus em algumas áreas, em alguns sentimentos, em algumas estruturas, em algumas feridas. O Senhor Deus está trabalhando e eu louvo ao Senhor por isso. E hoje, no dia 26 de um total de 40, o Senhor Deus vai falar para nós, através deste estudo, deste livro, que o amor é responsável. E eu grifei aqui, né, como vocês já sabem que os meus estudos todos são grifados e a gente vai ali falando mais ou menos do que aquilo que o Senhor falou ao meu coração enquanto fazia o estudo. E o primeiro versículo que traz aqui já nesse estudo é: quando julgas, te condenas a ti mesmo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas o mesmo. Romanos 2:1. E o autor, ele já começa dizendo, como se os outros dias tivessem sido fácil, né? Ele diz assim: hoje vai ser difícil. Mas todos os dias tem sido difícil para nós, né? Porque nós estamos procurando a presença e como quem diz, quem procura acha. Nós estamos procurando em nós aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que nós podemos conhecer em nós para com isso nos purificar, nos limparmos, e estamos encontrando. Então ele diz assim: mas quando você busca a força e a sabedoria de Deus, será capaz de passar por isso. Então essa é a minha esperança, e eu creio que essa também deve ser a sua esperança, que de Deus virá a força que você precisa para romper com os obstáculos que você está vendo. Hoje vamos falar sobre responsabilidade pessoal. É algo que sempre concordamos que os outros devem ter, mas relutamos quando se trata da nossa própria responsabilidade. O que é que isso quer dizer para nós aqui, né, irmãs? Cada vez mais as pessoas parecem menos conscientes dos seus próprios erros, porque isso é verdade, é muito, muito raro quando alguma coisa dá errado, que a gente olha pra gente e fala assim: isso eu fiz por isso e por isso e por isso, culpada eu sou. Normalmente a gente começa assim: isso aconteceu porque fulano fez assim, ou porque, enfim, e atribui ao outro. Aí depois a gente se insere no contexto, mas no normal mesmo, nós começamos falando de outra pessoa. E aqui, então ele vai dizer: tão prontos para encontrar uma falha, especialmente no nosso cônjuge, porque geralmente é mais fácil culpar o outro. E é sobre isso que o Senhor Deus está nos chamando hoje, a responsabilidade de ter essa visão correta acerca das nossas falhas. E ele vai dizer aqui: o amor nem de longe se preocupa com os seus próprios interesses, da mesma maneira que se preocupa com as necessidades do outro. Quando o amor se responsabiliza por suas ações, não é para provar o quão nobre você tem sido, mas sim para admitir que você ainda tem um longo caminho para percorrer. É muito doloroso estudar isso daqui e pensar em pôr em prática, porque vai em desencontro com tudo o que a nossa carne quer. Porque a nossa carne é egoísta, a nossa carne é orgulhosa, a nossa carne tem ressentimento, e a nossa carne, ela não quer ser tratada como alguém que sempre tem que ceder. A nossa carne, ela quer ter razão, a nossa carne, ela quer sentir o prazer de dizer: eu venci, eu tenho razão, eu passei por cima dessa situação. E aí, neste primeiro momento, quando nós começamos a entender essa linguagem do amor, a impressão que dá é que nós temos que sempre estar por baixo da situação. E é isso que ele vem explicando. O amor não dá culpa. O amor continua trabalhando para fazer a diferença em você e em seu casamento. Em lugar de preparar sua retaliação, para e veja se existe algo digno de ser ouvido do seu cônjuge. Aqui ele está dizendo, né? É uma parte do parágrafo quando ele fala a respeito de que
quando o cônjuge vem contar, vem falar, ou vocês estão numa discussão, alguma coisa, e aí começa aquela situação em que cada um quer provar mais que o outro que está correto. Então ele está dizendo, em vez de preparar retaliação, em vez de ir contra, em vez de provar que é você que está certa, então pare, tenta ouvir o que ele está falando, vê se ele tem razão. E ele diz, o que pode acontecer em seu relacionamento se, em lugar de transferir a culpa, você primeiro admitir os seus próprios erros? E aí a escritura vai dizer, Provérbios 17:10, a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Então aqui é um versículo que eu estou aqui tentando digerir, tentando aplicar na minha vida. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Quer dizer, o tolo vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar e vai continuar fazendo tolice. Agora, o homem de entendimento basta uma repreensão, quer dizer, basta uma conversa séria, basta uma explicação de que aquele comportamento não está adequado. E é isso que eu estou aqui pensando. O amor é responsável e disposto a admitir e corrigir os seus erros e falhas logo no início. Você está sendo responsável por esta pessoa que você escolheu para ser o amor da sua vida? Que pergunta, né? Você está sendo responsável? E eu me perguntando, eu estou sendo responsável por esta pessoa que eu escolhi para ser o amor da minha vida? Como será? Ou você se preocupa se o seu cônjuge está suprindo as suas necessidades? Nós começamos a estudar este livro porque nós entendemos que há algo para ser melhorado em nós. E agora vem esse confronto, vem essa pergunta profunda. E isso aqui, irmãs, de verdade, não é para ficar só na leitura do livro. Isso é para ter um olhar para dentro, um olhar interno, uma busca no nosso interior. O que está acontecendo conosco? Esse relacionamento nosso, se ele está prejudicado, é porque o nosso relacionamento maior, que é o nosso relacionamento com Deus, está prejudicado. Então não tem o porquê, não tem a necessidade de ficarmos transferindo a culpa para o outro, porque se não tratarmos o que está dentro de nós, o que nós vamos saber receber? Não vamos dar conta de receber nada. E aí vem aqui, você se responsabiliza pelos seus próprios erros? Você disse ou fez algo de errado para o seu cônjuge ou para Deus? Como vamos responder essa pergunta? Claro que fizemos, lógico, é óbvio. Agora, como? O amor deseja ter um relacionamento correto com seu Deus e com seu cônjuge. Uma vez que esteja acertado, é hora de acertar outras áreas. Um coração realmente arrependido leva um tempo para crescer em você. Então essa frase me dá esperança, porque assim, o amor verdadeiramente arrependido leva um tempo para crescer dentro de nós. E esse crescimento, ele vai vir constantemente a partir da nossa aplicação consciente e com frequência de alimento da nossa alma com a palavra do Senhor, com essas perguntas intrigantes para nós, querendo saber o que nós estamos fazendo. Quer dizer, o orgulho é muito resistente à responsabilidade. É isso, porque assim, para você admitir, eu errei, eu falhei de novo, escorreguei na casca da banana. O que é isso? Você tem que pegar o seu orgulho, pôr de lado, pôr para fora, porque você tem que admitir que você não é perfeito. Você tem que admitir que você dá brecha todos os dias para quem está do teu lado te acusar. E também que você fere as pessoas, que você magoa as pessoas, que você é dura às vezes, que às vezes você é grosseira, que às vezes você é injusta. Mas isso é muito sério para você verbalizar isso. E alguém vai dizer para você, você repete todos os dias os mesmos erros. E aí quando você olha para você e você mesmo se condena e diz, mas como? Quando que eu vou parar com isso? Porque eu não consegui, todo dia eu faço a mesma coisa, eu nem vou mais pedir desculpa, é eles que têm que acostumar porque eu sou assim mesmo. Então a gente às vezes faz isso.
E agora aqui, nesse estudo, o Senhor está nos convidando a mudar de postura, a tomar responsabilidade neste assunto. E ele vai dizer assim: mas a humildade e a honestidade diante de Deus e do seu cônjuge são cruciais para um relacionamento saudável. Isso não significa que você está sempre errado e o seu cônjuge esteja certo. Não é isso, que é o que eu estava falando já no início. Não é uma questão de se tornar um capacho, né, de ser uma trouxa. Mas se existe algo que não está certo entre você e Deus, ou você e seu cônjuge, então essa deve ser a sua prioridade. Então a nossa prioridade hoje, a nossa prioridade nesse estudo é buscar a presença do Senhor de tal maneira que os nossos relacionamentos com Deus e com o nosso cônjuge venham a ser consertados. E começamos por onde? Confessando os nossos pecados. 1 João 1,8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quando falamos eu não tenho culpa, já estamos sendo culpados porque estamos mentindo. Vai dizer mais assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Confesse os seus pecados primeiro, depois você estará em um solo melhor para resolver as coisas com seu cônjuge. Para caminhar com Deus e alcançar o seu favor, você precisa estar limpo diante dele. Isso não quer dizer que você não pode falhar, mas quer dizer que você tem que confessar todos os dias e pedir perdão. Todos os dias você tem que confessar. Todos os dias eu preciso confessar o meu pecado, dizer: hoje eu falhei, hoje eu tive pensamentos errados, hoje eu agi grosseiramente, hoje eu fui injusta. E você vai reconhecendo o seu pecado e chama ele pelo nome e expulsa ele da sua vida em arrependimento. E aí vai dizer: é hora de se humilhar, de corrigir as suas ofensas, de reparar o prejuízo. Meu Deus! A gente sabe, para mim, que sou contadora, quando falo em prejuízo já me arrepio, porque na linguagem dos negócios, prejuízo é muito doloroso, porque demora um tempo para recuperar, demora um tempo para repor, precisa de um esforço maior, precisa de uma dedicação maior, sabe? Quando a gente faz a conta para repor um prejuízo, a gente pega lá da margem de lucro do período que tá bom e tem que dali destacar uma margem para trazer, para repor o prejuízo. Então imagina quando você descobre que você cometeu, né, um erro que gerou um desgaste emocional, físico, espiritual na tua casa, que contaminou o relacionamento com teu esposo, contaminou o relacionamento na tua casa. A essa descoberta, aí você precisa se curar, você precisa se libertar, você precisa se perdoar. E ainda depois, quando tá tudo bem, você tem que estar tão cheia a ponto de transbordar para superar o trauma que foi causado lá atrás. E é isso que às vezes o nosso emocional não suporta, porque antes mesmo dessa emoção suprir, ser saciada, ser satisfeita, já vem outra coisa, como numa enxurrada, já vem outra coisa. E aí você não dá conta, porque quando você pensa, agora vai, acontece outra. Quando você pensa, resolvi esse lado, vem outra coisa. Então é só a graça de Deus, porque aqui ele vai dizer, o problema é, para fazer isso sinceramente, você deve engolir o seu orgulho e buscar perdão independente de como o seu cônjuge responde a isso. E aí é que tá, gente, como é que você vai ficar todos os dias se humilhando, pedindo, se recompensando, mendigando a presença, o amor, a atenção, e a pessoa às vezes não corresponde. E aí, mas aqui ele está dizendo que você tem que fazer mesmo que não tenha um feedback positivo a seu favor. E ele deve lhe perdoar, mas sua responsabilidade não depende da decisão dele. Olha, que a nossa responsabilidade não depende da decisão do nosso cônjuge ou de quem falhou conosco.
Admitir os seus erros é uma responsabilidade. Se seu cônjuge errou com você, deixe que ele trate disso uma outra hora. Só o sangue de Jesus para passar sobre as nossas vidas, para nos purificar a tal ponto de darmos conta de fazer isso. Essa é a minha oração neste dia, clamando ao Senhor para que Ele entre com misericórdia na minha vida, na minha alma, no meu espírito e me capacite a ter esse amor tão responsável desta maneira, capaz de amar sem esperar nada em troca, capaz de me responsabilizar pela parte que me toca, independente da resposta que eu tenho. Essa é a minha oração pela minha casa, pelo meu esposo, pelos meus filhos. E eu peço a Deus que visite a tua casa e faça o mesmo aí com você. E você, quando estiver orando, lembre de interceder pela minha casa, pela minha vida, porque eu preciso da graça de Deus todos os dias para poder continuar glorificando o nome do Senhor na minha vida e através da minha vida. Amém?